Bom dia, pessoal! Voltamos aí, só que com uma unidade diferente, a unidade segunda, tá? Então, coloquem aí nos cadernos de vocês. Segunda unidade, primeira fase, tá certo? Coloquem direitinho a data 22/4, tá bom? E abaixo, vocês vão colocar o tema, tá bom? Conjunções subordinadas. Nós já estudamos conjunções coordenadas e agora veremos as conjunções subordinadas. Lembram que as conjunções coordenadas eram quais que nós vimos? Nós vimos 5. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Nós não veremos agora, nós veremos elas no caso, tá bom? Nós veremos agora as conjunções subordinadas. A professora está relembrando que um é diferente do outro, tá bom? Lembrando que a função é a mesma. Como assim, Pro, que a função é a mesma, mesmo sendo conjunções diferentes? Por quê? Porque a função das conjunções subordinadas é o quê? Ligar orações. Tanto ela vai ligar as orações, como ela vai estabelecer sentido entre a mesma, entre as orações, entre as frases, elas ligam, tá bom? E nós vamos compreender a partir dos exemplos também, tá certo? Mas antes disso, nós vamos ver aqui, ó, temos vários tipos de conjunções, pessoal. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Hoje nós só vamos estudar 5 tipos de conjunções, tá bom? Para não ficar muita informação aí. Então, vamos lá? Vamos ver algumas conjunções, tá? Nós iniciaremos aqui, ó, com a causal ou causais, tanto faz eu falar no plural ou no singular, tá certo? Nós temos aqui as comparativas. Comparativa, nós vimos a causal, comparativa, consecutiva, temporal, final. Estudaremos essas 5 aqui. Mas também nós temos a proporcional, tá? Nós temos aí as consecutivas já foram, nós temos as concessivas, tá? Proporcional, concessiva, conformativa, qual mais falta? Condicional e integrante, pronto. As outras 5 que nós estudaremos outro dia, tá bom? Para não ficar tanta informação. Então, vamos iniciar com causal. Nós veremos essas aí. Todas que eu falei, essas 10 pertencem às conjunções subordinadas, que a função é sempre ligar orações estabelecendo sentidos, tá bom? E elas têm os sentidos, que são esses significados, esses conceitos. Então, vamos primeiro por partes. A causal, pronto. Pessoal, a causal, o nome já indica. O que ela significa? Causa. Então, quando eu quiser, aconteceu ali alguma situação e eu quero falar uma frase que indique causa, é só utilizar qualquer tipo de conjunção causal. Então, vamos lá, ó. Quando é para perguntar o tipo ou a classificação, classifique, ou qual é o tipo, vocês vão dizer aqui, ó, são esses nomes. Quando eu pedir conceito, já é isso aqui. Ou as conjunções, qual é a conjunção, aí você vai dizer. Lembrem o que eu falei também, que na língua portuguesa, cada palavra tem uma função. Algumas são adjetivos, outras são substantivos, outras são verbos, outras são conjunções. Então, nós veremos também essas palavras aqui que são tipos de conjunções. Vamos ver quais são? No caso da conjunção causal, tá bom? Quais são elas? Que exprimem, tá bom? O que exprimem? Que falam, que dão ideia de causa. Então, vamos lá? Quais são? Nós temos aqui porque, que, pois, visto que, já que, uma vez que. Prestem atenção, o porquê para não confundir com explicativa, tá bom? Esse porquê é de causa, certo? Então, vamos lá. Nós estudaremos também isso nas frases para aí evitar confusão, tá bom? Para que vocês não fiquem aí em dúvida. Então, vamos lá? Ó, quando a Pro pedir a classificação ou tipo, ó, causal. Causal indica causa. Ok, Pro, ele indica causa. E são essas conjunções que eu falei aqui. Então, se eu quiser criar uma frase com causa, com uma situação causal, o que vai ser aqui, ó? Vou colocar
qualquer uma dessas conjunções, contanto que indique causa, tá bom? Nós temos aqui um exemplo, ó. Já que Calvin não fez a lição, resolveu inventar uma desculpa. Olha só, onde está a conjunção? Pessoal, ela pode vir no início, ela pode vir no meio, tá bom? Contanto que indica o que está dizendo, ó. Já que nós temos aqui, ó, e já que tem aqui, ó, já que, e aqui também tem já que. Uma vez que, já que, visto que, tá vendo que eu também posso trocar? E nós aprendemos vários tipos de conjunções justamente também para evitar a repetição no texto. Então, isso serve para a língua portuguesa, ou para a redação, perdão. Então, se você já falou ali uma conjunção, já falou aquela palavra ali que é um tipo de conjunção e você não sabe, olha só, pode colocar algumas dessas aqui, tá certo? Então, ó, também ajuda nessa parte aí. Então, ó, não vai mudar o sentido. Coloquei aqui, não mudou o sentido, então deu certinho. Causal. Indicou causa? Sim. Por quê? Porque aqui já está falando, já que Calvin não fez a lição. Aí fez o quê, ó? Resolveu inventar, que foi a causa pela qual ele resolveu inventar uma desculpa. Por quê? Porque ele não tinha feito a lição. Então, é uma causa para ele ter inventado. E, como vocês viram, eu poderia trocar por uma, por duas, por algumas daqui, ó. Tá certo? Contanto que desse certo e não mudasse o sentido. Indicou causa. Então, a Pro perguntou a classificação. Vocês viram que deu para colocar aqui na frase, que isso nós faríamos com qualquer uma, tá bom? E indicou causa e as conjunções. As conjunções estão aqui. Quais são as conjunções causais que eu perguntar? Você vem aqui na tabelinha. Nada de pesquisar na internet. Às vezes vocês colocam conjunções que nem tem na tabelinha, tá bom? Então, ó, só precisa aqui. Nós estamos vendo no livro Tem. Quem quiser me acompanhar, a página 30, tá bom? Quiser estudar depois, que é importante. Temos as comparativas. O nome já diz comparativa. Sem ler, quem acerta? Comparativa. Lembra de quê? Muito bem para quem disse aí de casa. Comparação, elas comparam, elas dão essa ideia de comparação, tá bom? Então, ó, ideia de comparação, olha só o conceito. Se a Pro perguntar, o que são conjunções comparativas? Aí você vai dizer, dá uma ideia de comparação. Quais são elas? Aí vai, ó, como, mais que, tá? Pior que, melhor que. Então, essas conjunções, elas podem sim ser colocadas em frases que dão ideia de comparação, né? Porque são conjunções subordinadas comparativas. Então, comparativas vai dar uma ideia de comparação. Eu vou comparar uma coisa a outra. A Pro está explicando por partes a classificação. Então, ideia de comparação. Então, quero comparar, posso usar qualquer uma dessas conjunções aqui. E eu creio que vocês utilizam direto, só não sabiam que o quê? Que essas palavrinhas chamadas conjunções, elas eram aqui classificadas, né? Como conjunção, né? Conjunções. Então, vamos lá? Olha só. Que está aqui virado. As desculpas de Calvin são mais elaboradas que as de outros alunos da escola. Olha aqui, ó, são mais. Olha só, e tem essa conjunção aqui, ó. Mais que, né? São mais elaboradas que, olha aqui, ó, como é que faz a junção, ó, mais e o que aqui, ó, mais que as de outros alunos. Então, comparou a minha é melhor que a sua. Olha a comparação também, eu utilizei a conjunção melhor que. A minha é pior que a sua. Olha só a conjunção, pior que. E eu estou sempre comparando, seja bom ou ruim. É uma comparação. Então, eu comparo um objeto, uma coisa, uma pessoa, enfim, tanto faz. Comparei e utilizei essas conjunções, já estou fazendo aí uma frase com conjunção subordinada comparativa. Tá bom? Pronto. E as conjunções são essas que nós vimos aqui, ó, na frase.
e eu posso utilizar aqui. Agora, vamos para as conjunções aqui, consecutivas. Vocês estão entendendo, meus amores? Causal, ideia de causa, temos as conjunções. Comparativas, elas comparam, e temos as conjunções aqui. Aí, para isso, vocês vão ter que estudar também. Vou dizer aqui outra coisa, que às vezes, né, acontece de... mas eu não sei qual é a conjunção aqui. Só que pela frase já dá uma ideia, já exprime ideia de causa, de comparação, de alguma coisa. Então, vamos agora para a consecutiva. O nome também já diz. Vocês já perceberam aqui que o nome sempre acaba dizendo qual é o sentido? Causal, ideia de causa. Comparativa, ideia de comparação. Consecutiva, já vem ideia de consequência. Ó, consecutiva, consequência. Então, ó, quero uma frase que dê uma ideia de consequência, só utilizar as conjunções consecutivas. Então, vamos lá? Que elas dão uma ideia de consequência. Ó, temos aqui tão que, cadê? Tão que, tanto que, tamanho que, tal que. E prestem atenção, e esses pontinhos aqui, uma separando da outra, ó. Essas reticências aqui. Quer dizer que tem frases aqui, ó, depois de tanto que, ó, podem vir juntas, podem vir separadas, tá bom? Quer dizer que tem frase não, pessoal. Tem mais palavras aqui na mesma frase, tá bom? Ó, ele mentiu tanto que... Então, pode ser que elas venham juntas ou separadas. Ó, esse aqui, ó, nesse caso, tanto que está junto, ó. Ideia de consequência, ó. Tão que, tanto que, tamanho que, tal que, ó. Vamos ver se dá uma ideia de consequência mesmo? Eu utilizei a conjunção consecutiva, tá? E tem que dar uma ideia de consequência. Se você utilizar alguma e não deu ideia de consequência, não é? Caso peça, então vai estar errado, né? Então, vamos lá? Ele mentiu tanto que ninguém mais acredita em suas desculpas. Olha só a consequência. Olha a consequência de tanto... de tanto que ele mentiu. O que aconteceu? Ninguém acreditava mais nas desculpas. Então, essa é a consequência. Nós não temos isso? Você fez algo errado, tem uma consequência. Você fez algo errado, tem um castigo, que é essa consequência. Então, a consequência dele ter mentido foi o quê? Que ninguém mais acreditava. Então, isso deu uma ideia de consequência, tá? Quando a própria diz já sabe. Consecutiva, ideia de consequência. E quais são essas conjunções? Aí você vem aqui, ó, na tabelinha, são essas. Crie uma frase. Pode se basear por aqui, pode criar a sua própria, tá bom? Pode criar uma frase de sua autoria, que é o correto, tá certo? Eu não gosto de nada na internet, vocês sabem. Justamente, ó, para ter um aproveitamento melhor, para saber se vocês estão aprendendo mesmo, tá bom? Então, nada de internet. Temporal agora, temporal, quem acerta dá uma ideia de tempo. Então, quero falar uma frase que dê uma ideia de tempo. Utilizei uma conjunção temporal também, vai dar uma ideia de tempo. Olha só, quais são elas? Quando, mal, logo, que, sempre que, assim que. Então, ó, quando eu falo, assim que você chegou, logo começou a chover, ó. Logo que você chegou, começou a chover. Então, ó, assim que, logo, quando você chegou, começou a chover. Todas dando uma ideia de tempo, tá? Professor, com essa frase não, posso colocar em outras frases aqui só para dando uma ideia. Olha só outra, ó. Quando Calvin pegou o livro, as letras começaram a cair. Então, ó, olha a conjunção quando. Quando tem aqui, ó, em temporal, ideia de tempo, ó. Está falando quando ele pegou. Então, ó, ideia de tempo, que foi naquele momento que ele pegou. Quando eu digo, assim que vocês começaram a assistir a aula, a internet caiu. Deus livre, né? Mas aqui é um exemplo. Então, ó, quer dizer, a ideia é o quê? De tempo, momento, ó, você pegou, você fez alguma coisa, ó, e deu aquela ideia de
tempo, o momento em que as coisas estão acontecendo ali. E eu utilizei essas conjunções, tá bom? Dando ideia de tempo. E por último, a final, que dá uma ideia de finalidade, que dá a ideia de finalidade ali, ó. Põe o que? Esse finalidade pro é o que? Quer dizer que é o fim das coisas, como é isso? Finalidade quer dizer onde você quer chegar, o seu objetivo, tá bom? Esse final, tá bom? Ideia de finalidade, é isso. Quais são as conjunções? A fim de que, para que. Então, eu quero alcançar alguma coisa, um objetivo. A minha finalidade, quando eu digo qual é a finalidade do texto, ou seja, qual é o objetivo do texto, o que o texto quer passar, é isso, tá bom? Então, pessoal, olha só. Posso utilizar essas conjunções aqui. Vamos ver nas frases como elas vão ficar? Ó, Calvin inventou uma desculpa para que, olha a conjunção aqui, ó, para que aparecendo, tá vendo? Para que não fosse, cadê? Para que não fosse repreendido pela professora. Então, ele utilizou aqui, ó, a conjunção para que. Então, ó, diz que ele inventou uma desculpa para que não fosse. Então, a finalidade dele, o objetivo dele ter inventado a mentira não, a desculpa era para que não fosse repreendido pela professora. Então, olha só, deu uma ideia de finalidade, deu pro ideia de objetivo, onde ele queria chegar aqui, ó, era o quê? Estava aqui, ele não queria ser reprovado, então ele foi lá e inventou uma desculpa. Tá bom? Eu creio que vocês não são assim, né? Então, é isso, pessoal. Sempre lembrando, para pedir o tipo, a classificação, vocês vêm aqui, ó. Vocês todos aqui, ó, venham nessa parte aqui. O significado tem aqui. As conjunções tem aqui, tá bom? Criar frase com as conjunções é só pegar qualquer conjunção dessa daqui. Vai indicar causa. Pegou uma dessa aqui, vai indicar comparação, tá bom? Agora, sempre prestando atenção, tem que dar essa ideia de causa. Tem que dar uma ideia de comparação, tem que dar uma ideia de consequência, temporal, de tempo, final, de finalidade, comparativa, de comparação, causal, de causa. Tá bom? Então, sempre observando o conceito para não utilizar de forma errada também. Mas é isso, não tem erro, tá bom? Analisando certinho o significado de acordo com a sua conjunção, o tipo de conjunção, aí vai estar certa, tá bom? Então, quando a pró pedir o tipo, a classificação, vocês vão vir, ó. Conjunção subordinada causal, o tipo, a classificação, é a mesma coisa, tá bom? Tipo e classificação, tá? O conceito aqui, as conjunções aqui. Criou a frase, vai observar se deu essa ideia mesmo. Se não deu a ideia, aí você corrige, apaga, faz outra, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que tenham aí aprendido bastante. Depois nós voltaremos com outras conjunções, mas hoje nós só vimos essas, tá bom? Então eu espero aí que façam uma atividade aí legal, que acertem tudo, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima aula. Beijos!